para com o seu objetivo inicial, que era a geração de emprego. Também fico surpreso, mas ao mesmo tempo contente, com a crítica, trazida aqui também pelo vice-governador, a essa política de transferência do patrimônio público a grandes empresas. E aí cito aí exemplo, que acabou de ser citado, a questão dos supermercados, né, dos hipermercados, melhor dizendo. Porque eu não tenho nenhuma dúvida, vice-governador, que o fato de Vossa Excelência assumir hoje o comando da pasta da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo do Distrito Federal traz um simbolismo muito grande para a sociedade. Parece que, de fato, o governo vai priorizar essa área, porque colocou o vice-governador do Distrito Federal, colocou um político experiente, um empresário, e todos reconhecemos, bem-sucedido, um senador da República, né, um ex-senador da República. Então, não colocou qualquer pessoa, colocou uma pessoa que tem uma história forte nessa cidade, do ponto de vista da presença política, empresarial, e hoje ocupa a cadeira de vice-governador do Distrito Federal. Foi eleito pela população do Distrito Federal para ocupar essa cadeira. Então, à medida que o governo sinaliza com a indicação de Vossa Excelência para essa pasta, para nós aqui, cria esse simbolismo, né, de que agora essa área será priorizada pelo governo. Porque, vice-governador Paulo Otávio, eu não tenho dúvida nenhuma que o PRODEF se transformou no maior programa de transferência do patrimônio público para as mãos da iniciativa privada. Milhares de terrenos públicos, muitos deles em áreas superfaturadas na nossa cidade, foram entregues a particulares por preços irrisórios. Irrisórios. E mediante escolhas duvidosas. Escolhas duvidosas. Porque, de fato, não se explica, do ponto de vista técnico, o porquê que alguns receberam terrenos em detrimento do micro e pequeno empresário, enfim. Então, grandes grupos econômicos chegaram aqui nessa cidade, não participaram de nenhuma concorrência pública, ganharam lotes e, muitas vezes, lotes pagos com preços, como eu disse, irrisórios. Sem licitação, portanto, desrespeitando completamente a nossa legislação. E cito 3 exemplos. O Extra, aqui no final da Zanorte, que essa área era a área destinada a um hospital. O Atacadão em Taguatinga, era uma área, se não me engano, destinada a uma universidade pública, a escola pública, né? A Latasa, lá no Gama. E que nós não temos dúvida nenhuma que essas 3 empresas possuem um capital invejável que lhes possibilitaria adquirir esses terrenos pelo valor de mercado, garantindo ao poder público recursos para, inclusive, investir em áreas estratégicas para o Distrito Federal. Terrenos, como eu disse, que poderiam ser vendidos por milhões em regular processo licitatório, foram entregues a essa iniciativa privada por 5% do valor dos mesmos imóveis. E as empresas foram selecionadas por critérios pessoais, políticos, de amizade, sei lá qual. A licitação que permitiria a todos concorrerem em pé de igualdade foi integralmente alijada do processo. O que prevaleceu foi a indicação política e a influência econômica dos beneficiados. Nas áreas de desenvolvimento econômico, sem qualquer planejamento urbano, foram criados terrenos às pressas e repassados para as mãos de terceiros, muitos dos quais sem a menor condição de tocar o negócio. Sem a menor condição de tocar o negócio. E aí, é esse festival que estamos vendo. O que era para ser uma área de desenvolvimento econômico se transformou numa verdadeira área de negócios imobiliários, como o senhor bem colocou aqui no início. Vários desses terrenos já foram, inclusive, passados para terceiros, que já foram repassados para outros, por aí, já estão
numa cadeia dominial, vai ser difícil, inclusive, encontrar quem de fato é o dono hoje. Porque muitos desses contratos, por não ser possível, do ponto de vista legal, vender esses terrenos, provavelmente são contratos de gavetas, e sei lá em qual gavetas estão esses contratos. Então, o que se vê hoje, em várias dessas áreas, é o abandono completo e o desvio das finalidades a que os terrenos se destinavam. Muitos empreendimentos não foram adiantes. Quer porque o poder público não implementou a infraestrutura, como bem colocou o nosso presidente aqui agora, porque você anda nessas ADS, é um verdadeiro abandono. Teve situações como em Sobradinho, onde os comerciantes ali, os empresários, tiveram que fechar a BR-020, botando inclusive pneu ali, tentando, fazendo protesto, porque o governo, que durante esses 8 anos anteriores, prometeu, queria fazer essas obras de infraestrutura e não fez, e aí não tem consumidor que vai numa área de desenvolvimento econômico que sequer tem ali o asfalto. Então, é poeira, muitas vezes é o esgoto jogado ao céu aberto, enfim, é um absurdo completo, um abandono completo. Também porque não foram criadas linhas de financiamento para esses micros e pequenos empresários viabilizarem os seus negócios. E aí a distância do BRB. Nós discutimos aqui recentemente a questão do BRB, né, deputado Leonardo Prudente, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e a deputada Érica também participou muito bem dessa questão da indicação do presidente do BRB, o que demonstra que o BRB nos últimos anos também fez tudo menos ser um banco de fomento nessa cidade. Se investiu muito em propaganda e publicidade, gastou-se muito dinheiro com questões, inclusive, que mostram que o BRB hoje é um dos bancos que mais tem gastos com a manutenção da máquina do banco, então desviando, inclusive, recursos que poderiam ser destinados, inclusive, a esses investimentos, foram gastos em áreas que não são áreas estratégicas. Um outro problema muito sério, vice-governador Paulo Otávio, essa questão do Fundef. Isso é um crime que se comete nessa cidade. Esse fundo que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento econômico dessa cidade, e o deputado Leonardo Prudente, eu sou prova, sou testemunho disso, que há muitos anos na CUF vem debatendo, discutindo essa questão. Esse Fundef praticamente foi, eu diria, monopolizado por meia dúzia de empresas. Meia dúzia de empresas. Muitas dessas empresas com capital invejável. Eu vou citar aqui um exemplo, que é o exemplo do maior beneficiário do Fundef, que foi a Brasil Telecom, não é isso? Brasil Telecom, que recebeu nos últimos anos, o grupo Brasil Telecom, 1,3 bilhão de reais para desenvolver suas atividades no Distrito Federal. Olha, o grupo Brasil Telecom, com todo respeito, não é qualquer grupo, não é um grupozinho qualquer. Então, esse fundo que tem aí o objetivo de garantir, através do financiamento do montante do ICMS, 70% do ICMS, inclusive, pelo prazo de 15 anos, vejam bem, 70% do ICMS dessas empresas tem, portanto, toda uma política de financiamento na ordem de 70%. As empresas recolhem 30%, também em parcelas, com juros de 0,2%, um juros de 0,2%, e que esse empréstimo é pago com apenas 10% do valor na forma de garantia pelo CDB. Então, esse debate já foi feito muito aqui. Pouquíssimas empresas tiveram acesso a esse Fundef. Pouquíssimas empresas. Segundo os relatórios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, apenas 18 empresas foram beneficiadas pelo financiamento do Fundef no segundo semestre de 2005 e 10 empresas no primeiro semestre de 2006. Os recursos financiados, no entanto, no primeiro semestre de 2006, foram de mais de 700 milhões de reais. E os recursos financiados em 2005 foram de 1,6 bilhão de reais. Portanto, não é qualquer recurso. Então, há que se democratizar, vice-governador, esse Fundef. Há que se democratizar. Há que se garantir o acesso desse importante instrumento de desenvolvimento econômico, e muitos desses pequenos e microempresários sequer têm conhecimento do que é o Fundef. A maioria sequer tem conhecimento. E a política de não democratizar o conhecimento desse fundo
Ela é feita de maneira proposital, exatamente quanto menos empresários, micro e pequenos empresários, enfim, tiverem conhecimento do Fundef, menos pressão há, portanto, social sobre o governo para que haja a democratização. Olha, se nós fizermos uma análise do que foi esse Fundef, a utilização dele nos últimos anos, olha, é algo que eu poderia aqui considerar algo criminoso, deputado Leonardo Prudente, criminoso do ponto de vista da necessidade de desenvolvimento do Distrito Federal. Então, com isso, eu quero entrar em algumas perguntas, feitas essas considerações. Primeiro, com relação ao governo Arruda. E aí, vice-governador Paulo Otávio, o governo Arruda pretende fazer uma reversão do patrimônio público que foi entregue indevidamente para a iniciativa privada? Inclusive, o Tribunal de Contas do Distrito Federal já tem várias decisões condenando essa prática no âmbito dessa cidade. Condenando. Então, mais do que apenas avaliar o que foi o passado, é fundamental que a gente resgate esse patrimônio para o povo do Distrito Federal, a quem de fato ele pertence. Uma outra questão que é fundamental, o que pretende fazer com os empreendimentos que não foram viabilizados? Porque muitos desses empreendimentos do Prodef não foram viabilizados. Então, quero saber do novo vice-governador, portanto, se nós iremos, a partir desses empreendimentos que não foram viabilizados, qual é a posição do governo com relação a eles. Também o que pretende fazer com as empresas que não cumpriram com as metas de gerar os empregos pactuados com o governo. Porque no Prodef você faz lá o contrato, portanto, faz um pacto com o governo, estabelecendo uma meta de geração de emprego. Praticamente quase todas elas não cumpriram com essa meta. Qual é a posição do governo com relação a isso? O que pretende fazer com os terrenos situados, por exemplo, no plano piloto, aqui no plano piloto, como o caso aqui do Este, que foram incluídos no PRODEF, quando não poderiam ser? Quando não poderiam ser. Vão retomá-los e restaurar a legalidade? O governo Arruda vai fazer vistas grossas com o que aconteceu no passado ou vai, de fato, ter uma ação efetiva para recuperar esse patrimônio para o povo do Distrito Federal? O governo Arruda vai dar continuidade a essa política anterior, que acabei de dizer que foi nefasta para o Distrito Federal, ou vai construir uma nova política visando um desenvolvimento de fato econômico, com critérios democráticos, transparentes, e que de fato garantam esse desenvolvimento tão necessário para a nossa cidade, que todos nós, eu não tenho dúvida nenhuma, todos nós, independente do partido político a qual pertencemos, temos aqui o compromisso com esse desenvolvimento nessa cidade. Pergunto também se o governo Arruda vai continuar com a política de desafetar terrenos destinados a escolas ou outros equipamentos públicos para entregar a algum grupo econômico privado, muitas vezes sem aqueles compromissos. E, por fim, uma pergunta mais assim de caráter pessoal, mas que é importante, vice-governador Paulo Otávio, se suas empresas, ou algumas das suas empresas, foram beneficiadas com esse PRODEF instituído nos últimos 8 anos aqui no Distrito Federal. Eram essas perguntas que eu queria fazer ao senhor. Bem, concluindo, é claro, não posso deixar de reconhecer o papel democrático e, ao mesmo tempo, importante da sua vinda aqui ao Parlamento, mostrando o respeito e o compromisso que o senhor tem nessa harmonia entre os poderes, é claro, garantindo a independência de funcionamento entre eles. Então, parabenizá-lo pela sua presença. Obrigado, Paulo. Antes de passar a palavra para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, eu queria só fazer um registro em saudar o senhor Manuel Messias Gonçalves da Cruz, presidente do cooperativismo na área habitacional agora no governo do Distrito Federal. Obrigado. Obrigado, Batista. Bom, temos aqui 2 subsecretários que estão conosco também. Queria apresentá-los, o Engels e o João Paulo, são subsecretários da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Brasília. O deputado Paulo Tadeu trocou 5 pontos, e eu anotei aqui. O primeiro deles, reversão do patrimônio público. Em alguns casos, como o caso do Extra, existe uma ação.
uma ação em andamento. Eu entendo que no momento, naquele momento, quando foi entregue erradamente, inclusive esse lote do Extra, era um lote de hospital. Aqui era um setor hospitalar. O lote foi transformado em comercial. Foi essa casa que transformou esse lote em comercial. Agora, recentemente, o ano passado, existe aqui, em construção aqui ao lado, um outro lote do Carrefour. Esse lote era terminal rodoviário de Brasília, gente. Era terminal rodoviário da cidade. A Câmara transformou o lote. A Câmara transformou o lote. Aí teve o problema ambiental aqui, me parece que agora está paralisada a obra. Então, veja a dificuldade. Então, era um lote para terminal rodoviário, transformou. Então, muitas vezes, o que a gente tem que colocar em questão são essas ponderações que temos que fazer. Agora, a reversão ao patrimônio público ela é feita quando se entra com uma ação popular, quando se questiona, perfeito? O governo, não cabe a nós, agora o governo do DF, fazer uma caça às bruxas de projetos já implantados e funcionando. Perfeito? É uma questão judicial. É uma questão judicial. O que posso fazer, isso eu estou assumindo o compromisso aqui, é justamente esse compromisso, examinar projeto por projeto. Até agora, nesses 2 meses e meio, o único terreno que foi concedido pela nossa secretaria foi lá no Polo JK, para o Grupo Gerdau, que tem um compromisso de fornecer 50 empregos em curto espaço de tempo. Os outros estão todos sob análise. Porque nós queremos isso, ter um contato com o empresário, com o empreendedor, saber o que ele vai fazer efetivamente, se é especulação ou não é. Você está coberto de razão. Não pode haver especulação imobiliária em cima de terrenos do Prodef, que é o patrimônio público. Quando a TerraCap deixa de vender um terreno por 20, 30 milhões e dá esse terreno para um supermercado, realmente a sociedade está perdendo. Então, eu acho que as concessões que foram dadas e que têm ações, questionamentos, essas vão prosseguir. E aí, futuramente, a própria justiça vai determinar se foi correto ou não foi correto. Agora, nós não podemos, no nosso governo, fazer uma caça às bruxas nesses empreendimentos que foram concedidos dentro do Prodef. O segundo, empreendimentos não viabilizados. E para isso, viu, Paulo, nós temos aqui quando o empreendimento não é viabilizado, o lote é retomado à TerraCap. Então, nós temos hoje, você tem uma ideia, no Recanto das Emas, 74 cancelados. Na Samambaia, 51 cancelados. Em Águas Claras, 57 cancelados. No Bernardo Saião, 27 cancelados. Ceilândia, 90 cancelados. Cruzeiro, setor de oficinas, 4. Gama, 7. Então, quando não... Inclusive, nessa semana passada, eu fiz questão de, pessoalmente, entregar um certificado de implantação para 30 empresas, que vinham já de muito tempo. Nós fizemos uma vistoria in loco. A equipe da secretaria foi de empreendimento para dar esse atestado. Porque esse atestado, depois de concedido esse atestado, o empresário vai na TerraCap e consegue a escritura definitiva do lote. Certo? Então, esse atestado é importantíssimo. Agora nós estamos fazendo a vistoria in loco, pessoalmente, pelos subsecretários, com a missão que eu passei para os 4 subsecretários, para dividir função. Então, acho que aí funciona efetivamente bem, é um atestado da secretaria. E feito isso, o atestado vai para a TerraCap, e a TerraCap fornece a escritura definitiva do lote. Escolas, eu quero te dar, daí eu faço questão de falar em nome do governador Arruda o seguinte: no nosso governo, nenhuma área de escola será desafetada, nenhum projeto, e aí vou pedir ao Flávio, nosso secretário aqui na casa, para que acompanhe com atenção, que às vezes pode ter um descuido, mas pode ter certeza que o compromisso do governo Arruda é não ter nenhum lote de destinação de escola mudado para qualquer atividade. A educação é prioridade no nosso governo. Então, consequentemente, não teremos nenhum lote de escola alterada a sua destinação, até porque não vemos sentido nisso.
Tem aqui uma informação que o Paulo Tadeu entrou com uma ação popular contra a instalação da Faculdade Universo. Eu não sabia disso. É sua ação. O terreno da Universo, está aí. Eu quero também dizer a você que eu entendo o seguinte: se tem dois segmentos que não precisam de incentivo, é supermercado e universidade. Né? Aí está coberto. Então não cabe a mim questionar. Você está com a ação popular, nós não vamos entrar, não vamos conceder o terreno até por causa da ação popular. Então isso foi feito no governo passado, está parado lá, e vamos aguardar a decisão da ação popular. E a quinta questão que você me fez é de cunho pessoal, é saber se eu tenho algum pedido, alguma concessão de lote no PRODEF. Uma das minhas concessionárias, a Bali, foi convidada a estar na cidade do automóvel. Nós temos na cidade do automóvel, que está implantada com várias empresas de automóvel, um terreno onde funciona a Bali, já está funcionando, já gera emprego, já tem uns 8 anos, não sei há quanto tempo, mas uns 6 anos que está implantado. Mas ali foram convidadas todas as concessionárias de automóvel para se instalarem ali no setor de automóvel. Pode ter certeza que eu não quero nenhum lote do PRODEF. A questão do Fundef, efetivamente, essa informação, acho que o Leonardo Prudente já discutiu isso aqui dentro da Comissão de Desenvolvimento Econômico, aliás, de Economia, com profundidade. O que eu entendo desse assunto é que nós temos que fazer um fórum com o secretário de Fazenda, que as concessões são feitas pela Fazenda e tem os seus motivos. Eu sei que o Brasil Telecom, por exemplo, ele ameaçou deixar Brasília se não tivesse esse incentivo. Então, acho que é importante ter a transparência para discutir essa questão das nossas necessidades futuras, porque a Brasil Telecom é a maior contribuinte de impostos do Brasília hoje. Então, nós temos, às vezes... eu acho que esse assunto do Fundef, nós não podemos fazer um fórum, viu, Batista? Sugiro até que o Leonardo Prudente, eu venho nesse encontro, mas eu quero trazer a área da Fazenda, porque não é a minha área. A área de Fazenda, ela seria importante estar presente para poder responder essa questão. Próximo inscrito, deputado Leonardo Prudente, presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças dessa Casa. Bom dia a todos. Cumprimento o deputado Batista das Cooperativas, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, autor dessa iniciativa. Saudar também o nosso vice-governador Paulo Otávio, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, presidente do nosso PFL, cumprimentar o deputado Paulo Tadeu, vice-presidente dessa casa, cumprimentar o secretário adjunto, o doutor Adriano, o subsecretário João Carlos, o subsecretário Engel e o subsecretário Saulo Diniz. Eu gostaria também de quebrar um pouquinho o protocolo e convidar o subsecretário Saulo Diniz para fazer parte da mesa, pela relevância e importância desse time de vencedores, que eu não tenho dúvida que está aí o sucesso, a razão do sucesso da gestão de Vossa Excelência, senador Paulo Otávio. Eu apenas queria fazer uma consideração ao senador Paulo, ao nosso, desculpe, o árbitro senador Paulo Otávio, vice-governador e também nosso secretário. Essa questão do Fundef, colocada aqui pelo deputado Paulo Tadeu, e no âmbito da Comissão de Orçamento, nós discutimos isso com uma certa exaustão. E chegamos a mudar a legislação através de emenda apresentada por mim e amplamente apoiada, não só pela bancada do Partido dos Trabalhadores, do deputado Paulo Tadeu, mas por todos os deputados dessa casa, no sentido de democratizar, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a questão dos recursos do Fundef. Até porque tem, sim, muito a ver com a Secretaria de Fazenda, mas passa também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou seja, é um trabalho que tem que ser feito de forma integrada entre o Poder Legislativo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Secretaria de Fazenda. E esses recursos, como disse bem o deputado Paulo Tadeu, eles se concentraram, uma caixa preta, concentrada na mão de meia dúzia, talvez aí uma dúzia de grandes empreendedores. E destinando recursos vultuosos a essas empresas em detrimento
as pequenas, as micros e as médias empresas no Distrito Federal, que jamais tiveram acesso a esses recursos. Nós chegamos aqui, através de emenda à LDO, a limitar também o volume de recursos que cada empreendedor poderia captar. E também destinar uma parte desses recursos para as empresas prestadoras de serviços que nunca tiveram acesso a este recurso. Ou seja, 60% dos recursos continuariam destinados ao setor industrial e 40% também à questão das empresas de comércio e de serviços, até porque a nossa grande vocação, em que pese a importância do setor industrial, nós temos também o setor de serviços como setor pujante e que mais cresce na economia do Distrito Federal. Então, a primeira pergunta que eu faço a Vossa Excelência, até porque o primeiro passo, quem dá o incentivo creditício, inicialmente, quem aponta, indica e recomenda, é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para depois, sim, a Secretaria de Fazenda ultimar essas questões. Se Vossa Excelência vai atender o pleito dos prestadores de serviços e também democratizar esse fundo em parceria, naturalmente, no que couber a pasta conduzida por Vossa Excelência. Essa é a primeira pergunta que eu faço. O segundo questionamento, eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem informações de quantos empregos esse PRODEF já gerou até hoje. Nós tivemos 7 mil lotes destinados. Quantos empregos? Eu fiz essa pergunta por várias vezes no governo passado, ninguém nunca soube me responder quantos empregos efetivamente foram gerados. E uma outra questão, quando o período curto que eu passei à frente da Secretaria de Trabalho, de uma forma até na marra, eu coloquei, bem no finalzinho da minha gestão, vice-governador, um posto avançado da Secretaria do Trabalho dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eles não tinham sala, nós levamos uma escrivaninha, levamos uma cadeira, colocamos uma pessoa e ali todos os empreendedores, todos eles, antes de saírem com a sua indicação do seu lote, ele passava ali por aquela pessoa da Secretaria do Trabalho para dizer, vem cá, primeira pergunta, quantos empregos você vai gerar? Segunda pergunta, você gostaria que nós formássemos e qualificasse este pessoal e em que área? E terceira pergunta, você se compromete a buscar essa mão de obra nas agências do trabalhador, através do Cine? Até porque muitas vezes eu vejo aí a perspectiva da União Química contratar pessoas de fora de Brasília. Muitos até porque não têm formação e qualificação aqui. Então a pergunta também é de que forma está sendo conduzida essa integração da Secretaria conduzida por Vossa Excelência com a Secretaria do Trabalho, no sentido de, em primeiro lugar, identificar esses nichos de oportunidade que estarão se instalando em Brasília, que tipo de mão de obra nós vamos ter, veja aí a questão da cidade digital, que é uma outra secretaria, mas que tipo mais passa naturalmente pelo PRODEF, que tipo de mão de obra nós precisamos colocar nessas empresas, se nós temos essa mão de obra no Distrito Federal, se não temos, qual é a política de formação e qualificação que está sendo desenvolvida, né? E terceiro, se essas pessoas estão saindo do banco dos 220 mil desempregados, ou se nós estamos mantendo o banco dos 220 mil desempregados e trazendo e fomentando a vinda de pessoas de fora. Essa é uma preocupação. E a última pergunta é especificamente a duas áreas de desenvolvimento econômico. A primeira delas, quando no ano de 2001, e o deputado Edmar Pirineus era então, começando a sua gestão como secretário de Desenvolvimento Econômico, na área de Desenvolvimento Econômico de Santa Maria. Foi criada essa área de desenvolvimento, os empresários foram para lá, fizeram seus investimentos, e depois o governo identificou e diagnosticou que aquela área não poderia ser implantada, porque tinham não só questões ambientais, mas também de natureza fundiária. E aí, como é que fica a situação daqueles empresários que acreditaram, depositaram todas as suas economias naquele local, né, e hoje estão sendo convidadas, muitas delas, a se despejarem, né, voluntariamente, por livre e espontânea pressão daquelas áreas, até porque também o governo paralisou e não implementou a infraestrutura necessária para aquele empreendimento. Então, só com relação à área de desenvolvimento econômico, sobre Santa Maria e sobre o Paranoá. O governo também abriu a perspectiva de abrir o PRODEF no Paranoá,
mas nós sabemos que aquela área está em litígio. A questão fundiária na região do Paranoá hoje talvez seja uma das questões mais graves do ponto de vista legal do aspecto fundiário no Distrito Federal, até porque é uma demanda que vem se arrastando há muitos e muitos anos. E aí eu faço aí uma sugestão para que nós pudéssemos utilizar, talvez Vossa Excelência, com a habilidade que lhe é peculiar, numa negociação com o governo federal, né, aquela área contígua ao Itapuã, limítrofe ao Itapuã, pertencente à Anatel, possa ser uma fatia daquela área destinada e ali sim concentrar toda uma área de desenvolvimento que vai atender ao setor empresarial não só do Paranoá, mas também do Itapuã. Então essa é as observações que eu faço em relação às duas ADEs e eu gostaria de ouvir os comentários de Vossa Excelência sobre elas. Muito obrigado. Só fazendo um registro, com o aprovo do deputado Leonardo Prudente e do deputado Paulo Tadeu, e com o meu aprovo, que são membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós já estamos transformando essa audiência na reunião da comissão que nós teríamos logo mais 3 horas. Então não teríamos mais a reunião da comissão e essa audiência passa a ser também a nossa reunião. Queria passar para o nosso secretário e vice-governador. Obrigado, Batista. Bom, eu queria também apresentar a vocês e convidar para estar conosco o divino Valério Martins, que é o nosso subsecretário de análise de mercado. Ele está no computador aí, vai ficar no computador, eu vim para cá. Peço as pessoas te conhecerem melhor também. Só está faltando aqui o subsecretário de turismo, o César Gonçalves, que não está aqui presente, está numa viagem. Então são esses os subsecretários que nós temos, viu, Leonardo, viu, Batista, viu, Érica. Bom, o Leonardo Prudente colocou algumas questões. Democratizar o Fundef. Eu acho que nada melhor. Entendo que nós poderíamos fazer o seguinte: eu vou pedir uma relação de todas as empresas beneficiadas do Fundef, hoje, encaminho aqui para o Batista, certo? E nós analisamos com o secretário de Fazenda o que podemos fazer no futuro. Totalmente de acordo. E colocar o serviço. Inclusive, nós estamos pensando, e aí é um trabalho que o nosso Adriano está fazendo já com muita competência, tentar atrair para Brasília empresas de call center. E um dos atrativos que nós temos pode ser o Fundef. O call center ele gera muito emprego. Alguns países, como a Índia, estão evoluindo muito o call center. E Brasília tem todas as condições de instalarmos aqui grandes empresas de call center que geram aí 2, 3 mil empregos, cada uma delas. Até pela logística da cidade, pelo sistema de comunicações muito bom. Então, acho que esse é um caminho. Então, fica acertado assim, encaminharemos aqui em 3 dias a relação das empresas beneficiadas pelo Fundef. Perfeito? O segundo assunto, quantos empregos o Prodef gerou? Pelas empresas instaladas, a nossa conta, pelo levantamento do comprometimento das empresas, são 17.400 empregos. 17.400. Aí é o seguinte, viu, Érico? Até é bom a gente esclarecer isso. Nós temos algumas empresas com fracasso e outras com sucesso. A média, nós avaliamos já nas contas para baixo e para cima, que deve dar
mais ou menos 17.400. 17 mil, entre 17 mil e 18 mil. É aproximadamente o que nós conseguimos com o Prodef. Em relação, Leonardo Prudente, à qualificação dos empregos, até o Rossi está aqui, ele foi um dos primeiros empresários a nos procurar, querendo qualificar funcionários para o setor metalúrgico. Nós estamos buscando parcerias, né, com o SEBRAE, parcerias com outras entidades, até porque entendemos que a nossa mão de obra está muito desqualificada. Efetivamente, em alguns setores, a mão de obra vem de fora mesmo, porque nós não temos qualificação. Então, é por isso que, no escopo da formatação dessa nova secretaria, a qualificação é fundamental. Porque não adianta montar indústrias ou atrair indústrias para Brasília sem qualificação. E o empresário que monta a sua indústria aqui está se queixando muito da desqualificação da nossa mão de obra. Então, é importante o incentivo à qualificação profissional. Nós estamos já buscando esse caminho, investindo nisso, vamos criar aqui centros de formação profissional, vamos investir dinheiro do governo nisso, porque isso está no projeto de educação, está no nosso programa de governo e é fundamental. Sem isso, você que entende bem, sabe que sem qualificação profissional você não cresce uma cidade. E também quero agradecer o deputado Leonardo Prudente, coloca aí 10 empregos para o dia 1º de maio. A gente fica, viu, Leonardo, agradecido. Contamos com você lá. Então, é isso. Esses dias me procurou uma senhora que falou: Paulo, eu quero participar dessa campanha de vocês. Eu vou contratar uma empregada doméstica e vou assinar a carteira dela. Eu falei: maravilha. Então, é um emprego, não tem problema. É isso que a gente precisa. Essa conscientização das pessoas. A conscientização de que a gente gera um empreguinho, às vezes na casa da gente, a gente está ajudando uma família. Certo? É isso. Muito obrigado pela sua participação. A ADE de Santa Maria. A ADE de Santa Maria. Nós temos alguns problemas, que aí, viu, Leonardo? Santa Maria e Paranoá, você conhece bem. E aí eu queria até dar uma boa notícia a esta casa. Nós marcamos para o dia 12 de maio a audiência para discutir o PEDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Está marcado dia 12 de maio, uma audiência pública. E por quê? O PEDOT é a mãe de todas as reformas. Nós temos que fazer reformas imensas em Brasília e depende do PEDOT. Até para designar áreas de crescimento econômico, áreas urbanas, áreas rurais, definir o plano diretor da cidade, até porque com o plano diretor a gente vai resolver uma questão do Estatuto das Cidades, que está demorando muito a ser resolvido. Brasília já está atrasada. Em 2001 nós votamos o Estatuto das Cidades, a Érica acho que acompanhou bem isso. Nós tínhamos 5 anos para implantar o PEDOT de Brasília. Passaram os 5 anos e não foi feito o nosso plano diretor. Agora nós estamos estabelecendo um prazo de 12 de maio, vamos apresentar à sociedade, tem até uma comissão de deputados que vai amanhã lá no governo, não sei se o Leonardo vai poder ir, seria muito bom se a Érica fosse, a gente discutir o plano diretor e vamos voltar aqui quarta-feira para também discutir aqui dentro o plano diretor. Então o plano diretor é a mãe dessas reformas. E a questão fundiária, Leonardo, você sabe muito bem, nós temos uma questão complicada que tem terras da União, terras da Terra Cap, terras particulares, né, e terras mistas. Então nós temos uma questão fundiária. Itapuã é uma questão fundiária de todo tamanho. Quem é dono de Itapuã? É por isso que nós estamos pedindo muito ao Tribunal de Justiça que crie uma vara de assuntos fundiários. Porque nós temos que determinar urgentemente quem são os donos das terras de Brasília. Porque o maior patrimônio dessa cidade são as terras públicas. JK foi um gênio, desapropriou todo o quadrilátero e deixou esse patrimônio para o governo, que agora é da Terra Cap. Quer dizer, que se a Terra Cap cuidar bem das suas terras, nós temos um patrimônio para os nossos bisnetos. A cidade vai sempre poder crescer ordenadamente. Agora, a questão fundiária, ela se agrava, aparecem títulos falsificados de outras cidades, aparecem proprietários que ninguém sabe de onde vêm, e as questões se avolumam. Por isso que eu tenho pedido muito ao Tribunal de Justiça, e acho que a Câmara poderia nos ajudar nisso, Batista, criar uma vara específica de assuntos fundiários. Porque se cada juiz determinar ações nessa questão fundiária sem conhecimento profundo de causa, acabam acontecendo questões que a gente não consegue resolver, como as questões eternas dos condomínios. Então, é por isso que essas duas iniciativas, a aprovação do plano diretor da cidade e a criação de uma vara de assuntos fundiários, é fundamental para o nosso crescimento. Próxima inscrita é a deputada
Érica Cocai, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar. Queria estar registrando e desejando boas-vindas, registrando a presença do deputado Cabo Patrício, a nossa audiência, Cabo Patrício, que também é presidente da Comissão de Segurança. Deputada Érica, a senhora com a palavra. Eu queria desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês que estão aqui, saudar a mesa, a perspectiva de que nós possamos aqui estar travando uma discussão fundamental para a segurança, fundamental para os direitos humanos, fundamental para a cidade, que é o desenvolvimento econômico de Brasília. Nós tivemos um plano de desenvolvimento econômico realmente muito concentrado no PRODEF, muito concentrado no PRODEF e sem sinergia. Aqui disse bem o deputado Leonardo Prudente que um plano de desenvolvimento econômico ele tem que ter sinergia, tem que ser sinérgico, tem que ser transversal. Não me imagino que haja um plano de efetivo sucesso aqui no Distrito Federal se não contarmos com a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Trabalho. Não imagino que possamos ter um plano efetivo se não contarmos no movimento sinérgico com a Secretaria de Agricultura. Quem diz que a vocação econômica do Distrito Federal não passa também pela vocação rural. A vocação econômica do Distrito Federal, que muito se fala e pouco se define, ela passa por vários aspectos fundamentais. Um plano de desenvolvimento econômico tem que contar com a política pública de educação. Portanto, ele tem que ser transversal. E tem que contar com a Secretaria de Fazenda e, particularmente, com o nosso agente financeiro, que é o Banco de Brasília. Então, nós vemos que todo o plano de desenvolvimento econômico do Distrito Federal, ele ficou ao largo de toda a potencialidade que as diversas políticas públicas têm para poder desenvolvê-lo de forma adequada. E deixou ao largo o instrumento e o agente financeiro que sobreviveu da onda privatista, que avassalou o conjunto do sistema financeiro público estadual, que é o Banco de Brasília. Tem razão o deputado Paulo Tadeu, que qualquer plano de desenvolvimento econômico nós temos que ter como agente operador e até fomentador o Banco de Brasília, que é o banco da nossa cidade. O PRODEF, ele veio, e eu digo, 17 mil empregos, acho que não há controle do governo. Não há controle do governo da contrapartida. Não há controle, portanto, eu digo, será que são 17 mil empregos mesmo? Não tenho segurança de afirmá-lo, porque as contrapartidas não sofreram a fiscalização adequada. Se não temos nem a noção exata de quem ocupa hoje estes lotes, porque eles foram repassados, como também disse o deputado Paulo Tadeu, por contrato de gavetas, não temos controle da contrapartida estabelecida. E, diferentemente de outros lugares e outras experiências mundiais, como os clusters que você tinha um programa de desenvolvimento econômico planejado, sinergicamente estabelecido. Aqui você vê que os lotes do PRODEF se confundem do lado uma fábrica de colchão com a fábrica de frango. E você não tem sinergia, você não cria ali um processo onde se reestruture cadeias produtivas. E ali você conte com polos onde você possa ter uma economia de escala e agregar valor na atividade que é desenvolvida. Acho que a primeira coisa para reformular o PRODEF, nós teríamos que calcular o seu planejamento. E, obviamente, que isso está associado a descobrirmos qual é a vocação econômica do Distrito Federal. Turismo cívico? É possível. Isso existe muito em alguns países onde é o verdadeiro turismo cívico. Nós temos um patrimônio mundial, um patrimônio cultural mundial. Ou seja, é a única cidade da contemporaneidade que está como patrimônio mundial, é Brasília. E nós não temos aqui nenhum tipo de turismo, uma política efetiva de turismo cívico. Mas eu digo, nós temos regiões que possibilitariam o ecoturismo. Por que não? E não há investimento nesse sentido. E me pergunto, como é abastecida Brasília
dos materiais agrícolas ou produtos agrícolas. Havia que se ter uma política também de desenvolvimento agrícola, que é desenvolvimento econômico em Brasília. Portanto, eu diria que se vamos discutir qual é a vocação econômica da nossa cidade, nós temos que vê-la que, ainda que tenhamos aqui um peso relevante do serviço público, a maioria das pessoas que estão empregadas em Brasília já são da iniciativa privada. Há muito tempo que a maioria das pessoas empregadas no Distrito Federal já não são do setor público. A maioria dos empregados e empregadas de Brasília são da iniciativa privada. Portanto, se eu vou trabalhar com a vocação econômica, definir essa vocação econômica, ou micro vocações, porque que vocação que tem, estava aqui o nosso deputado Ailton Gomes, que vocação econômica tem Planaltina? Tem turismo místico, tem seitas ou religiões que só existem, são naturais, criadas em Brasília, que ali estão. Tem turismo místico, turismo ecoturismo, e nós precisaríamos, portanto, para além de definir qual é a vocação econômica do Distrito Federal, estarmos definindo que vocação tem cada uma das nossas cidades. Que vocação tem Braslândia, que tem uma vocação rural intensa, que vocação tem Planaltina, que tem uma vocação de ecoturismo potencialmente, uma vocação rural também, definirmos pró-região. Isso significa também estabelecer fóruns de desenvolvimento econômico. Acho fóruns de desenvolvimento econômico em cada uma dessas cidades. Para primeiro fazermos um censo do que vivem as pessoas em Planaltina do ponto de vista do seu empreendedorismo. O que se efetiva enquanto ação de livre iniciativa ou ação de empreendedores em cada uma das nossas cidades. Para que possamos, a partir dali, termos uma política ou diversas políticas públicas, enfeixadas, sinérgicas, para que pudéssemos potencializar região a região. Brasília nunca trabalhou, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, com planejamento. Nunca trabalhou com planejamento. Por isso foi fazendo os PRODEFs, e tem razão o deputado Paulo Tadeu, que muitas vezes os critérios não eram claros. Até porque as contrapartidas não eram fiscalizadas. Lembro bastante bem da questão do lote do Carrefour. Foi de iniciativa do Executivo. Foi de iniciativa do Executivo que veio para esta casa e que teve o voto contrário da bancada do Partido dos Trabalhadores. E depois provocou um dos mais nítidos acidentes ecológicos que esta cidade já viu, e por isso a obra está embargada. Mas digo, para além disso, que aqui muito se fala do PDOT, ou da destinação, enfim, do uso do solo, mas há pouca fiscalização. Há pouca fiscalização. Ora, nós temos ali lotes, por exemplo, de atividade prioritária para cultura e lazer, que também pode ser uma vocação econômica. Nós somos capital cultural mundial. No projeto lançado rumo aos 50 anos de Brasília, eu acho que até o vice-governador estava nesta solenidade. E temos aqui um mosaico cultural. Olha que cidade maravilhosa, que carrega uma diversidade, que por cima da obra de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, desse traço mágico de Lúcio Costa, nós temos Folia de Reis em Brasília. Nós temos Bumba Meu Boi em Brasília. Nós temos forró em Brasília. Nós temos rock em Brasília. Nós temos hip hop em Brasília. E, portanto, quem sabe, a nossa vocação também não é de sermos uma potência do ponto de vista cultural pela diversidade que carregamos. E, por fim, dizer que se vamos planejar, definir vocações econômicas, vamos organizar o conjunto das políticas públicas para implementar aquela vocação econômica, nós precisamos que o projeto PRODEF também conte com infraestrutura. Porque se doa o lote, e talvez, quem sabe, até com a perspectiva de atendimento de uma necessidade residencial, e não se dota aquela região de uma infraestrutura para que ela possa se potencializar. Eu não posso ter um programa onde ele se resuma à dotação, à doação, ou aos incentivos que sejam, os incentivos do governo, sem que eu pense que infraestrutura tem,
sem que eu pense que planejamento ele vai ter, sem que eu pense qual é a função daquela atividade econômica no processo de desenvolvimento global do Distrito Federal. Então, portanto, nós temos que rever muita coisa que foi construída e construir outras coisas. Há uma política muito pontual do turismo negocial ou congressual, de que tenhamos congressos, de que tenhamos, enfim, nós estamos na capital da República. Portanto, grande parte das empresas do Brasil inteiro precisam se deslocar para Brasília, porque aqui está o poder central e nós não temos uma infraestrutura que possibilite esse desenvolvimento. Melhoramos com a reforma do Centro de Convenções, mas ainda temos uma infraestrutura que faz com que nós percamos para cidades como São Paulo, outras cidades, a realização de grandes congressos que vão alavancar a nossa economia e o nosso desenvolvimento econômico, o desenvolvimento do Distrito Federal. Portanto, eu diria que nós temos que fazer um planejamento, definindo as vocações econômicas. Eu acho que deve-se fazer um censo de que o que fazem as mulheres de São Sebastião, um artesanato belíssimo, como fazem em Recanto das Emas, como fazem em Santa Maria, um artesanato belíssimo. Definir, fazer um censo para definir como as pessoas se localizam e que atividade produtiva desenvolvem. Efetivar uma política de qualificação, aqui já falado pelo deputado Leonardo Prudente, porque se eu quero fazer e transformar aqui no turismo cívico, tem que ter qualificação para que você possa fazer com que tenhamos um atendimento necessário e adequado para aquela vocação. Por isso eu diria, transversalidade, planejamento, descobrir o que faz o povo de Brasília, definir vocações não só do Distrito Federal como um todo, mas considerando região por região, porque tem vocações extremamente específicas. Investir com feixe de políticas públicas, possibilitar infraestrutura e trabalhar com cadeias produtivas. Eu apenas finalizo dando um exemplo. Um exemplo de reciclagem de resíduos sólidos que movimenta 800 milhões neste país. Que é preciso retomar, criar cadeias produtivas. Criar cadeia produtiva que vai desde a coleta até o processo de comercialização do material já reciclado. Eu digo isso porque nós vemos, por exemplo, em cidades, eu vou dar o exemplo de Planaltina, nós vemos ali uma organização de catadores de resíduos sólidos, ao mesmo tempo, cooperativas que trabalham com preservação ambiental e reciclagem, que não se conhecem, que não se articulam, para que nós possamos retomar a cadeia produtiva, as diversas cadeias produtivas potenciais que existem aqui no Distrito Federal. E dizer ainda, que eu não tenho nenhuma dúvida, que nós vamos ter atendido o pleito de que todas essas avaliações, processos de fiscalização, bem como do Fundef, que aqui já houve o compromisso do vice-governador de encaminhar para esta casa, mas que nós, esta casa, possa acompanhar todos os programas, todo o planejamento, todo o plano de desenvolvimento econômico, as contrapartidas, o resultado objetivo, enfim, que nós possamos ter, para e passo, todo esse tipo de informação para que possamos melhor representar o povo de Brasília e acabarmos com esse desemprego, para além disso, concentrado na população jovem e na população acima de 40 anos. Só uma questão de ordem, deputado Batista. Vossa Excelência fez a propositura de nós transformarmos esta comissão para apreciarmos o parecer sobre a criação da Brasília Tour. Considerando que nós não temos o quórum regimental para essa apreciação, eu estarei... Este projeto, ele tramita em duas comissões, na comissão da qual Vossa Excelência é presidente e na comissão de Orçamento e Finanças. Já está na pauta da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para amanhã, às 10 horas da manhã. Gostaria que Vossa Excelência convocasse uma reunião extraordinária para amanhã,
às 14 ou 14h30, e nós assumiríamos um compromisso com o nosso vice-governador e também secretário de Desenvolvimento Econômico para colocarmos esse projeto já em condições de votação amanhã na parte da tarde em plenário, ou seja, tramita na Comissão de Orçamento às 10 da manhã, às 14h30 na Comissão de Meio Ambiente, e creio que na parte da tarde nós já estaríamos prontos, né, para, na CCJ, não sei se já tramitou, mas é possível que já tenha tramitado, e nós estaríamos prontos para votar essa semana, e até em resposta também à deferência que o nosso vice-governador e o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo vem dando a essa casa. De acordo, deputado, não tem nenhum obstáculo não, só queria consultar a minha equipe técnica aí, se regimentalmente, no prazo de 24 horas, nós podemos já marcar uma reunião. Podemos? Então, está marcada para amanhã, às 14h30. Próximo inscrito, deputado Lúcio Lima, e logo em seguida nós estaremos abrindo um espaço de perguntas para os participantes, e eu queria rogar aos senhores que nós pudéssemos ser o mais sucinto possível, que o vice-governador e nosso secretário está com um compromisso inadiável nos próximos minutos, mas já se comprometeu a ficar conosco aqui. Mas daqui a pouco eu gostaria de abrir a palavra para ouvi-los, que é a razão de ser dessa audiência. Senhor presidente... Deputado Wilson Lima, só queria dizer, a deputada Era Cocai saiu, mas eu queria dizer que nós temos muito mais convergências do que divergências no pensamento de ambos, meu e dela. Entendo que nós temos que resgatar as cidades. Pra você ter uma ideia, tem muita gente que mora em Brasília e não conhece o Gama, onde o senhor tem uma influência extraordinária. Muita gente que está aqui nesse auditório não conhece Braslândia. Então nós não temos turismo nem interno. Para você ter uma ideia, hoje 80% da população de Brasília não conhece os monumentos da Esplanada. Por isso que a gente está fazendo o 21 de abril lá, para dar uma oportunidade para todos os brasileiros possam conhecer os nossos monumentos. Então veja como é que é interessante essa questão da nossa despertar dentro da gente mesmo o turismo, né, o turismo cívico, o turismo do conhecimento da cidade. Nós, políticos todos aqui, conhecemos todas as cidades do DF, mas a maioria da população, principalmente o plano piloto não sai do plano piloto. A maioria dos moradores do plano piloto nunca foi a Taguatinga, nunca foi a Ceilândia, não conhece a nossa Brasília. Isso realmente é preocupante e nós temos que mudar esse quadro. Para isso, cada cidade tem que fazer um manual das suas atrações, dizer o que é bom lá, para despertar isso. E aí sim, nós vamos gerar empregos na cidade, porque aí chega um fim de semana, as pessoas, as famílias, olha, hoje nós vamos aqui conhecer Braslândia. Seria interessante, cada semana uma família que mora no plano fosse conhecer uma cidade. Hoje eu vou almoçar no Gama. Hoje eu vou assistir um jogo lá no Futuro Bezerrão. Já pensou? Seria extraordinário se tivéssemos a condição de despertar isso na nossa população. Deputado Wilson Lima, o senhor sempre gentil, muito obrigado por fazer essa parte antes da sua apresentação. Sou registrando que o deputado Wilson Lima também é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhor presidente Batista da Cooperativa, senhor vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, senhores subsecretários, deputado Leonardo Prudente, deputados que aqui passaram, parece que já, devido a compromissos anteriores, já saíram, quero cumprimentar demais autoridades aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores empresários. Eu fico preocupado quando vejo o Partido dos Trabalhadores falar a respeito de desenvolvimento econômico, uma vez que eu tenho certeza que quando o Partido dos Trabalhadores assumiu o governo de federal, eu estava vigiando lado a lado e mostrando para eles a necessidade de criar áreas de desenvolvimento, porque até então nós tínhamos muita indústria de fundo de quintal. Eu cheguei a levar o Cristóvão em várias delas. E tinha o PRODECON, o PROIN, tudo, e nada foi para frente. Eu não sei por que criticar agora os outros políticos e fazer uma confusão, inclusive, que o Partido dos Trabalhadores faz com o governo que passou com o que está assumindo agora, que tem 2 meses depois de governo.
Você está fazendo uma confusão a respeito do assunto. Quando se falou do BRB, em 98, por conta do Partido Trabalhador, te entrega o BRB às traças, entregue a federalização, ou então faria o BRB. E, no entanto, veio o outro governo, foi o governador Ruiz, resgatou o banco, e hoje está aí sólido, e com certeza, com a aprovação do novo presidente aqui por esta casa, eu tenho certeza que vai desenvolver e muito o trabalho do banco perante as empresas, a prestação de serviço, e quem sabe o fomento aqui dentro do Federal e quem sabe no Centro-Oeste. Nós fazemos votos disso. Mas, senhor vice-governador, meu querido amigo Paulo Otávio, Vossa Excelência é empresário e bem-sucedido, e é um exemplo de empresário, não só para referência para Brasília, mas para o Brasil. E os senhores bem sabem que quando o Partido Trabalhador critica, às vezes, a maneira de ajudar os empresários, nós sabemos que o empresário só investe quando tem vantagem. Se não der vantagem para ele, ele não investe. Ele vai saber qual estado que está, o local que tem melhor incentivo. Nós disputamos aqui no governo, acho que entre 99 e 2002, uma indústria de automobilística, em qual nós perdemos, parece, para a Bahia. E nós não conseguimos segurar. Mas no governo do PT, por exemplo, a escola quase que ia embora. Se a gente não entra pelo meio, a escola deixava Brasília e ficava em Anápolis. E nós perdemos vários atacadistas aqui para Anápolis no governo do PT. Então, eles não estão com essa bola toda para poder falar de empresário aqui em Brasília, não. Dos lotes que foram dados ao empresário, que nós resgatamos vários deles para voltar para cá, não. Mas, mais uma vez, meu caro vice-governador e secretário de desenvolvimento, o empresário, quando eu falo de empresário, ele espera um incentivo do governo, e eu quero aqui, junto com o deputado, fazer coro junto com o deputado Leonardo Prudente, que nós, com a visita do secretário de Fazenda aqui nessa casa, ele tem deixado transparecer que deve receber e quer receber a qualquer custo o débito que os empresários, aliás, que a população federal tem com o governo. E eu só vejo uma forma, se der uma oportunidade, sem querer matar a galinha dos ovos de ouro, porque você pode até matar a galinha dos ovos de ouro, ela vai dar um bom ensopado, mas garanto que o ovo já não produz mais nunca. Agora, se der oportunidade para que ela continue tendo a postura, ela vai continuar dando frutos e dividendos. Então, meu vice-governador e secretário, o secretário Tarca diz que não vai dar incentivo, não vai fazer o refaz, ele vai, inclusive, tem se noticiado de privatizar a cobrança dos débitos que os empresários têm. E eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, que é vice-governador, e que também ajudou a trazer esse secretário, que eu tenho um apreço grande pela sua competência, pelo seu dinamismo de trabalho, mas não posso concordar e vou protestar veementemente aqui nessa casa, em todo lugar que eu estiver, por a maneira de não dar uma oportunidade para quem hoje está devendo, e principalmente na área de desenvolvimento econômico, onde foi lançado IPTU, e os empresários que tinham concorrência pública teve que pagar, e os outros hoje têm débito, às vezes com o IPTU que foi lançado. E assim, outros impostos que estão atrasados. Então, sem não fazer uma forma, dar um incentivo ao empresário, não se podia aplicar outra medida drástica. Podia ultimar as empresas, falar, não, vou dar oportunidade, pelo refaz, sei lá, qualquer o nome que se dê, mas quem não cumprir, aí sim, eu vou
botar advogado, vou brigar, vou privatizar a cobrança, vou vender a dívida pública, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas antes, primeiro, dar oportunidade para quem realmente quer recolher. E eu garanto que o governo vai lucrar com isso. Muita gente vai recolher os seus impostos e vai trazer dividendos que o tanto que o governo está precisando para poder investir. Então eu faço saber a Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência também se empenhasse nesse sentido, que Vossa Excelência empresário sabe isso. As ADEs, hoje... Obrigado. As ADEs, hoje, é um sonho de muitas pessoas que, às vezes, estão pagando aluguel com dificuldades e, de repente, surge uma oportunidade de ele ser ou sair do aluguel, ou então dele mesmo ser patrão, às vezes, de empregado. E tem gente que tem a vocação e sai bem. E se o governo não der oportunidade para ele, jamais ele crescerá, principalmente dentro do federal. E se crescer fora, não tem vantagem nenhuma. Que vantagem que ele vai ter? Porque mão de obra e etc. Aqui é que está concentrado. O povo quer vir para onde está o poder das decisões, onde tem condições de vida melhor, e o federal pode estar oferecendo muito mais vantagem para isso. Então as ADS são necessárias. E Vossa Excelência está na cadeira correta, está na mão da pessoa certa, porque o empresário sabe da dificuldade. Vossa Excelência, desde o início do Brasil, está aqui. Então precisa continuar com as ADS. Deixa o PT chiar. Não tem problema o PT chiar, não, mas continua dando lote para as pessoas com critérios, claro, com um estudo, sem dar a torta direita, mas continue dando, porque tem muitos empresários. E agora no meu gabinete está um empresário esperando para lançar aqui um projeto para atender todo o Nordeste através aqui de Brasília. A Vossa Excelência sabe disso. Então, as ADS são bem-vindas. A retomada, Vossa Excelência disse aqui, os que não produziram, retomam. Mas dá para aqueles que querem produzir. E tem muita gente querendo produzir, e tem sonho, e pode ajudar muito bem essa cidade a geração de emprego. E por fim, eu gostaria de lembrar que a Skol, a Latasa e outras empresas que hoje estão aqui, se não fosse um governo ou um esforço concentrado de quem realmente sabe da necessidade, dos empregos que essas empresas trouxeram para cá, da vantagem que Vossa Excelência falou a respeito de um emprego que uma dona de casa propôs para Vossa Excelência de gerar. Gente, um emprego, você resolve o problema de 7, 8, 10 dependentes, quem sabe? Um emprego você ajuda a matar a fome. E é menos um problema social que o governo vai gerar. Aliás, o governo deixa de se preocupar, porque a iniciativa privada ou alguém vai fazer. Então, a Latasa, quando disseram da Latasa aqui, do imóvel foi dado para a Latasa lá do Gama, deram a metade, depois ainda teve que convencionar outro pedaço lá, porque ela construiu numa parte aonde que tinha dado para ela e a outra parte foi mais ou menos com promessa. E depois aqui nessa casa nós tentamos regularizar e acabou que regularizou a situação da Latasa. E é um grupo norte-americano, se não salvo me engano, e que investiu no Brasil e escolheu Brasília. E hoje gera muito emprego. Não se pode fazer vista grossa da Skol, que quase foi retirada daqui, ia embora para Anápolis, e que hoje gera um movimento significante do Gama, e que traz fomento para fomenta aquela cidade, em nível de tanto de geração de emprego, como de comércio, como de valorização dos imóveis. E eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, porque foi um dos primeiros empreendedores na área da construção civil que levou lá para o Gama, e eu não posso esquecer nunca disso, que Vossa Excelência levou lá para o Gama os primeiros prédios de moradia lá para o Gama. Então fica aqui o meu apelo. Eu queria até de ouvir de Vossa Excelência o seu pronunciamento a respeito do incentivo para que os empresários possam recolher os seus impostos sem ser coagido através da venda de dívida pública ou da privatização da cobrança dessa dívida. Muito obrigado. Eu só queria... o deputado Wilson Lima conhece profundamente
todos os segmentos econômicos de Brasília. E ele tem razão. No caso da Latasa, principalmente, que é instalada no Gama, se não fosse a concessão dos incentivos creditícios, fiscais e do terreno, efetivamente a Latasa não estaria no Gama, fornecendo os empregos que fornece. O que nós defendemos é exatamente a questão comercial. Nós entendemos que o que foi colocado aqui é que as grandes redes de supermercado, essas não precisam, até porque o Wilson Campos conhece bem, conhece bem o assunto, porque foi supermercadista. Não necessitam né, de efetivamente incentivo. Hoje o mercado, elas tomam conta do Brasil, né, elas têm um poder de investimento extraordinário e não é esse tipo de investimento que nós queremos para Brasília agora. Nós queremos gerar empregos, né, mas não prejudicar a vida dos empresários aqui estabelecidos. Então, o Wilson Lima sabe muito bem do que eu estou falando. A gente tem que ter essa verdadeira visão, a visão ampla. Não adianta você gerar 100 empregos aqui e acabar com 50 microempresários dali. Isso nós não queremos. Isso hoje, na nossa secretaria, não passa mais. Viu, Wilson? Não passa mais. Mas empreendimentos industriais e todo tipo é o que nós queremos. Aqueles que têm compromisso, que não são especulação imobiliária, certo? Que são realmente para investimento, para gerar empregos, que vão beneficiar a nossa cidade. E você lembrou bem, o negócio que você quis se referir, fui eu que estive à frente, era a fábrica da Mitsubishi. A Mitsubishi veio para Brasília, queria se instalar em Brasília. Eu fiz um esforço, na época eu era apenas deputado federal, lutei muito, mas os governos daquele momento não tiveram a sensibilidade de colocar a Mitsubishi aqui em Brasília. Hoje a Mitsubishi está em Catalão, e hoje Catalão é uma das cidades brasileiras com o menor índice de desemprego, porque a instalação lá da Mitsubishi em Catalão forneceu à cidade uma grande quantidade de empregos, e hoje a cidade estabilizou-se, é uma cidade pequena, mas está estabilizada economicamente, graças à instalação da Mitsubishi, que Brasília perdeu por falta de determinação e vontade política. Obrigado. Eu gostaria de abrir a palavra agora para os nossos participantes. Eu acho que é um pleito constante. Nós temos que fazer, no governo, eu já estou discutindo isso com o TACA, já falei com o governador Arruda, nós temos que fazer uma fórmula de colocar a classe empresarial em dia. E hoje nós temos uma carga tributária insuportável. Você particularmente sabe que somos defensores do imposto único. Eu sou da velha guarda do imposto único e sou defensor de uma simplificação tributária. Eu acho o sistema tributário brasileiro o mais complexo do mundo. Ninguém consegue tolerar o que nós estamos vivendo. Então eu acho que um refaz, ele pode vir em boa hora. Nós estamos conversando isso já com o novo secretário. Ele tem uma visão muito ampla do assunto e pode ter certeza que está resistente, mas nós saberemos amolecer o coração dele, viu, Wilson? Queria dar a palavra agora para os nossos participantes. Lembrando que nós temos 9 pessoas inscritas. Sei que todos gostariam, ou a maioria dos senhores gostariam de fazer suas considerações, suas questões, mas eu queria pedir a compreensão de nós ouvirmos essas 9 pessoas, representadas em vários segmentos, e todos que tiverem questionamentos, nós gostaríamos de solicitar e já pactuar com o nosso secretário, de que envie esses questionamentos por escrito à nossa comissão. Nós estaremos repassando ao senhor. Tenho certeza que o senhor se compromete a estar respondendo por escrito a essas pessoas. Prefeito Batista, eu fico muito feliz. Eu sei que tem 8 empresários inscritos, nós queremos ouvir a todos. Eu quero dizer que eu sou anfitrião de um encontro hoje do meu partido com lideranças nacionais. Então eu vou ter que sair daqui a mais ou menos 10 minutos impreterivelmente. Mas ouvirei os que se pronunciarem agora, e a minha equipe, né, os subsecretários e o secretário junto, ficará aqui até o término da audiência. Eu tenho que sair em 10 minutos, mas a nossa equipe fica aqui para esclarecer qualquer dúvida que tenham os empresários aqui presentes. Até porque os empresários aqui presentes, grande parte deles fazem parte do nosso conselho, grande parte deles estão em contato permanente conosco, e seguramente vão entender que as perguntas que não forem respondidas agora serão respondidas ou ainda hoje à tarde por telefone por mim, e se não for
atendida imediatamente pelo meu secretário adjunto, doutor Adriano, que está presente. O primeiro inscrito é o senhor Gilberto Rossi, presidente do CIMEB. Já queria pedir ao Francisco Nazareno, que participa da Associação Comercial do Recanto das Emas, para que logo em seguida fizesse as suas colocações também. Gilberto Rossi, com a palavra. Obrigado, deputado. Quero aqui agradecer e parabenizar a oportunidade e a iniciativa desse encontro, que é de fundamental importância. Ao nosso secretário Paulo Otávio e demais subsecretário, que de vez em quando a gente está sempre trocando ideias e informações. E quero parabenizar toda a equipe do secretário do Paulo Otávio pela iniciativa de trazer o FCO para o BRB, porque só dessa maneira, havendo competitividade, é que existe agilidade e um melhor atendimento para com o seu público, coisa que o Banco do Brasil, ele sendo único, ele não tem prazo, ele faz da maneira que ele quer, e como disse o secretário Paulo Otávio, tem muita verba, mas o difícil é você pegar, porque ele quer vender o dinheiro mais caro. E a partir do momento que tiver competitividade, com certeza fica melhor. Queria convidar também a todos os secretários, todos aqui da Câmara Legislativa, e só lembrá-los que do dia 12 ao dia 22 de abril, começa a 23ª Expoabra, que é a Feira de Exposição Agropecuária de Brasília, onde nós vamos estar, também sou criador de animal, e estou convidando o secretário para que, junto com o governador, faça uma iniciativa diferente junto à exposição agropecuária, coisa que nunca nenhum governador passado fez, foi ter um encontro com todos os criadores, onde nós vamos estar recebendo aqui mais de 2.000 animais que vêm do Brasil, criadores de todo o Brasil, que vai estar aqui trazendo os seus melhores animais, animais campeões de Uberaba, de todas as raças, e gostaria que o secretário e o governador também pudéssemos estar agendando um encontro com esses criadores, para que pudesse ser traçado também alguma alternativa junto à área agropecuária. Industrializar em Brasília, secretário, é a coisa mais difícil, por questões de competitividade com outros estados, principalmente que cita o problema da guerra fiscal. O senhor que já me conhece há longos anos, a gente gosta de Brasília, industrializa e vende para todo o Brasil, inclusive exporta. Precisa ser tratado a indústria em Brasília de uma forma um pouco diferente do comércio. O comércio tem as suas peculiaridades, onde existe o TARI, que com toda certeza aumentou a arrecadação do Distrito Federal. E várias outras empresas vieram vender daqui para outros estados em função da política econômica que foi o TARI que veio facilitar. As empresas existentes no Distrito Federal são as mais prejudicadas quando são beneficiadas as outras empresas ou empresas novas com incentivo dentro do Distrito Federal. Então, as existentes não têm a mesma vantagem com que uma empresa nova se estabelece no Distrito Federal. É necessário também pensar e trabalhar uma política de desenvolvimento econômico industrial, onde um trabalho que o Sindicato da Indústria Metalúrgica já vem fazendo junto à Federação das Indústrias, onde nós chamamos isso de ICM Indústria. O senhor que sabe que as cargas tributárias é muito alta, e para ter um incentivo para trazer indústrias de outros estados a vir trabalhar no Distrito Federal, o companheiro, o deputado Wilson Lima colocou muito bem, aonde o empresário só procura o estado que tem incentivo, senão ele não vai se estabelecer naquela região. A Lataz é um exemplo disso, além dos empregos, o tanto de arrecadação que aumentou para o Distrito Federal. Então, eu deixo aqui a questão do ICM Indústria, que vai estar sendo apresentado para o senhor dentro em breve, é um pacto da Federação das Indústrias que vai estar encaminhando. Então, parabenizo a vinda do senhor nos ouvir e ouvir os parlamentares, que eu acho que o desenvolvimento em Brasília tem tudo para atrair e ser muito maior do que é.
Muito obrigado. Próximo inscrito é o Virgílio Varela, que participa da Associação Comercial do Recanto das Emas. Eu queria pedir para o Vorne Simões, diretor-secretário da FIBRA, já se aproximar para logo em seguida fazer as suas colocações. Nazareno, com a palavra. Boa tarde. Queria parabenizar o deputado Batista por essa audiência pública, fato inédito aqui para o setor produtivo. Queria agradecer aí a presença do nosso governador, vice-governador Paulo Otávio, e a toda a equipe, o nome aí do nosso amigão aí, Saulo Diniz, que é um microempresário que está fazendo um bom trabalho à frente da secretaria. Governador, eu estou um pouco preocupado em relação ao PRODEF, principalmente no que eu vi agora, ouvi aqui o senhor mesmo relatando de patrimônios do Estado sendo dado a grandes empresas. Quero falar para o senhor que lá no Recanto das Emas não tem nem um hipermercado no PRODEF e nem uma faculdade dentro do PRODEF. É lá só o pequeno empresário, aquelas empresinhas de fundo de quintal que estão lá. Tá? E eu estou preocupado, eu sei que isso aqui é uma audiência pública, eu gostaria de, desde já, presidente Batista, que fosse criado, de fato, um fórum aqui nesta casa para debater o problema do PRODEF, que aqui é uma audiência pública para tratar de assuntos de desenvolvimento econômico de um todo. Então, gostaria já de deixar isso aqui, que fosse criado um programa para resolver, um debate, um fórum, nesta casa, para resolver os problemas únicos e exclusivamente do PRODEF. Porque eu acredito que o bom entendimento entre o Executivo e o Legislativo nessa questão, principalmente, que vai diretamente ao pequeno e microempresário do Distrito Federal, será com certeza salutar nesse momento. Bom, eu acredito que lá no Recanto das Emas, com 74 cancelamentos, como foi citado aqui pela Secretaria, e mais uns 100 para serem cancelados dentro da ADEB do Recanto das Emas, eu acharia que teria como reaver essas situações, viu, secretário? Porque são micro e pequenas empresas. A média de tamanho de lotes lá no Recanto das Emas é na faixa etária de 150 metros, 200 metros. Então, eu acho que o PRODEF tem que ser tratado caso a caso, cada cidade. Eu acho que o Recanto das Emas é uma situação, tá? Eu não acho justo que um pequeno empresário que vendeu a sua casa, a televisão que ele tinha, para investir dentro do PRODEF, ele seja culpado, ele seja tratado como um Carrefour, que eu fiquei assustado com essa informação que o senhor deu, ou extra da vida, que realmente eles não precisam de estar ganhando incentivo do Estado. Eu acho que está na hora do Estado, Brasília, valorizar a prata da casa, que é o único empresário que é gerador de mais de 60% de emprego nesse país. E ainda bem que nós temos aqui um único empresário também do setor automotivo, né, pessoal? E toda essa equipe aí que entende realmente do problema do PRODEF. E eu aguardo, estou ansioso aqui, governador, que o senhor faça uma visita ao Recanto das Emas, que o senhor vá conhecer a ADE do Recanto das Emas, e eu deixo desde já aqui o convite para o senhor aberto. Esteja lá com a gente. Já estou recebendo a plaquinha de concluir aqui, já estou concluindo. Eu tinha tanta coisa para falar aqui, eu sei que a audiência é pública para trabalhar de desenvolvimento econômico, mas o que eu estou preocupado com o meu Recanto das Emas, com o PRODEF do Recanto das Emas. E eu gostaria que o senhor visse aí com sua equipe econômica a situação do Recanto, em especial, que eu estou representando o Recanto, evidente. Muito obrigado. Próximo inscrito é o senhor Vorne Simões, diretor-secretário da FIBRA. Queria já chamar o Valdeci Machado, presidente da Associação Comercial de Águas Claras e vice-presidente da FACIDF. Boa tarde, presidente. Boa tarde, a mesa. Como o tempo é pouco, nós vamos direto ao assunto. Né?
Secretário, nós já nos conhecemos muito e sabemos algumas coisas do PRODEF. Quem passou pela regulamentação do PRODEF, quem esteve no COPEP, quem está na Câmara e também participa de categorias como nós participamos de micro e pequeno empresário, e hoje, como diretor-secretário da FIBRA, nós já temos um conhecimento vasto disso. A regulamentação que foi realizada por mim, mais dois, um assessor da Federação e um assessor da Secretaria de Fazenda, na época mereceu do governador apenas a alteração da data. E a regulamentação que nós temos de 2004. É uma regulamentação boa, obviamente poderia ser melhor. A grande questão que nós temos é a parte interna. Como é operacionalizada dentro da Secretaria, ou como foi operacionalizada dentro da Secretaria. Nós sabemos que ali tem alguns estudos de viabilidade econômica que realmente deveriam definir se a atividade tem condições de estar inserida dentro do PRODEF, ou condições de desenvolver no Distrito Federal, mas na realidade é uma viabilidade pura e fria, feita no papel. Citar um exemplo, às vezes nós temos lá um restaurante que faz uma viabilidade econômica, onde cada cliente passa apenas 55 minutos no restaurante, tem 3 turnos no almoço, 3 de tarde, e com a capacidade de 400 pessoas, e nós temos aí 1.200 pessoas, no mínimo, almoçando ou jantando, que ficaria quase o dobro nos 2 expedientes. O difícil é colocar essas pessoas dentro do restaurante. Fazer com que gaste aquele valor que está estimado na viabilidade econômica por um técnico e saber que realmente tem atividade. O outro fator da viabilidade, que eu acho que é o grande problema que nós temos, é saber se aquela indústria, aquele empreendimento está sendo incentivado, ele realmente comporta o segmento dele, ou a cidade comporta mais uma atividade. Sabemos que outros países, ao se estabelecer, mesmo que seja um restaurante, ele pode ter ali 200 cadeiras, 300 cadeiras. Mas feito o estudo de viabilidade econômica ou da viabilidade da atividade, ele às vezes é dotado do atendimento ao seu alvará com um número máximo de pessoas que possam adentrar. Talvez ele tenha capacidade para 400, mas ele só pode atender 170. O senhor sabe disso, o senhor viaja muito e vê essa questão. E aqui nós vemos hoje, discriminadamente, como o senhor mesmo diz de alguns, que eu não vou voltar a citar, onde às vezes não comporta mais atividade. E isso tudo é feito, de toda forma, prejudicando, inclusive, as atividades existentes e denegrindo, talvez, até um projeto tão magnífico como o PRODEF. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao deputado senador, né? Agora é senador, ex-senador, secretário e vice-governador, se haveria possibilidade de que todos os projetos do PRODEF passassem, não como está hoje nas câmaras que são analisados, mas a partir do pedido da integração da Carta Consulta, passassem pelas entidades como a FIBRA, FEComércio e outras, para se ver realmente a viabilidade dessas indústrias ou das empresas. Principalmente porque nós estamos vendo atividades sendo privilegiadas com o PRODEF, novas atividades, novas empresas, e as antigas quebrando, as antigas fechando. Então nós vamos conquistar novos empregos, mas no prejuízo de perder-se os empregos já mantidos, com profissionais já adequados e aparelhados em suas respectivas atividades. Esse é a primeira pergunta. A questão também sobre os empreendimentos não configurados, que aqui o Nazareno lembrou. Nós sabemos que os empreendimentos não estão configurados, mas não deve-se unicamente ao empresário. Deve exatamente pelo próprio governo, que eu acho que o senhor está buscando mudar, alterar de forma satisfatória as ADEs, a infraestrutura. O empreendedor vende realmente seu apartamento, vende sua casa,